Olá, nós somos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná e essa é a nossa apresentação da matéria de Genética e Evolução, ministrada pela professora doutora Angélica Beati Winterbolt, e nós falaremos do gene BANK1. Olá, eu sou o Pedro Sanches e neste webinar falarei sobre a estrutura do gene. O seu nome oficial é B-cell Scaffold Protein with Uncarrier Repeats 1, ou abreviado BANK1. Seus sinônimos são FLJ 2076, ou apenas BANK. O seu número UMIN é 610292. Uma breve descrição sobre a função e descrição do gene BANK1. As proteínas codificadas pelo gene BANK1 estão relacionadas ao processo de sinalização celular. Essa sinalização ela ocorre pela fosforilação das tirosinas dos receptores 1,5,5-trisfosfato de inositol. É muito importante essa sinalização celular na camada celular, porque as proteínas sintetizadas pelo BANK1 atuam num processo de scaffold, ou seja, é um processo que encadeia, denominado proteína de andaime. Ela vai recrutando diversas outras estruturas proteicas, glicoproteicas, para que atuem nesse processo de sinalização e ativação celular. É válido ressaltar também que a expressão do gene BANK1 ela é específica de células B do sistema imune, e é por isso que o seu nome é B-cell no começo. É, por se tratar de expressão específica em células imune, falhas na expressão gênica deste gene pode acarretar em algumas autoimunes, como é o caso do lúpus eritematoso e o lúpus eritematoso sistêmico. Sobre a localização cromossômica. A localização cromossômica do BANK1 é 4q24. O que significam esses números? O número 4 significa o cromossomo em que ele está. A letra Q minúscula significa que ele está no braço longo. Já o número 2 é a sua região e o número 4 a banda. E o seu sentido é o sentido direto. Sobre os seus genes vizinhos. Os genes vizinhos ao BANK1, em sua maioria, são genes reguladores, que podem se dividir em silenciador ou intensificador. Esses genes estão nos retângulos azuis. Já nos retângulos vermelhos, nós temos ncRNA, o que significa que são RNAs não codificantes. É, já nos retângulos roxos, nós também temos genes que são não codificantes, porque se tratam de pseudogenes, e eles provavelmente já sofreram uma mutação, uma alteração de base, por isso não tem mais papel funcional. No entanto, apenas um gene apresenta a expressão, e esse gene é o SLC39A8, e ele está circundado pelo retângulo verde, com seta ao contrário ao BANK1. Como disse no slide anterior, apenas o SLC39A8 é codificante de proteína, e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, o gene SLC39A8, Solute Carrier Family 39 Member 8, é um gene que codifica proteínas que estão relacionadas ao transporte de íon metálico. Esses íons são importantes para um equilíbrio celular, e geralmente eles atuam na região das membranas plasmáticas das células e membranas mitocondriais. As proteínas, elas geralmente, quando apresentam algum tipo de defeito, algum tipo de má expressão, elas podem gerar algum tipo de doença. São doenças congênitas, ou seja, são doenças que nascem, que vêm já desde a vida, de quando a criança é recém-nascido, e perpetuam pela vida toda. Essas doenças podem ser o transtorno congênito da glicolização tipo LIN e o transtorno congênito da glicolização tipo IN. Ambas as doenças elas vão promover retardos no desenvolvimento psicomotor desses indivíduos e geralmente apresentam altos índices baixos índices, perdão, de zinco e manganês, né, no sistema sanguíneo. Sobre o promotor Totabox. Geralmente, a região promotora não tem um início específico, mas segundo o site do Example, nós podemos identificar a região promotora do gene BANK1 no retângulo verde. Dentro da região promotora, nós podemos encontrar o Tatabox,
E neste caso do BANK1, o Tata Box não é evidente. Geralmente ele se apresentaria numa região próxima ao primeiro exon que está identificado ali na região em vermelho da imagem. Sobre CPG islands. CPG islands são regiões com alta condensação de citosinas e guaninas, e geralmente elas estão em duplas, de C e G. No caso do BANK1, há 35 ilhas CPG. Aqui as ilhas CPG marcadas, retiradas do UCS, do site UCS, e ao lado nós também temos o seu tamanho, a quantidade e a porcentagem dessas ilhas, ou só C ou apenas G. Sobre os exons e os introns do BANK1. Foi retirado os exons e os introns do transcrito de maior apoio experimental, que se denomina BANK1 201. O biotipo dessa proteína é codificador de proteína, e nele existe 17 regiões codificadoras. Essas regiões são os exons, e eles são representados por retângulos preenchidos ou semi-preenchidos. Como disse, ambas são codificadoras. As regiões não preenchidas no começo e no fim significam que são as regiões UTR, que falarei posteriormente. Os introns são representados por 16 regiões e são as linhas entre os exons. Região UTR 5 linha, dentro do retângulo preto, em vermelho é a região UTR, e elas são regiões não codificadoras. Em azul temos regiões não codificadoras, e representado o ATG, que é o código de início, o aminoácido metionina. Região TR 3 linhas do gene BANK1, representa em vermelho no retângulo preto, e também especificado o TGA, que é o códon de parada. Lembrando que o códon de parada não codifica a proteína. Sequências conservadas são sequências similares ou idênticas em ácidos nucleicos ou proteínas através das espécies. Isso pode ser sequências ortólogas, ou quando acontece dentro de um genoma, são sequências parálogas. Na imagem, podemos observar as regiões em cinza, que são iniciadas por GT e terminando em AG, entre os introns, essas são as sequências conservadas. Homologia. Segundo o site do Ensemble, o gene BANK1 apresenta 177 ortólogos e apenas um parálogo. Os ortólogos são genes que, de diferentes espécies, apresentam um ancestral comum. Na imagem, alguns exemplos, como humanos e primatas, roedores, entre outros. Aqui alguns pequenos exemplos dos genes ortólogos ao BANK1. Podemos ver a tartaruga gigante da ilha Bingdon, o bisão americano, e o Poetla mole. Parálogos são genes originados a partir do processo de duplicação em uma mesma espécie. Segundo o site do Exemplo, o gene BANK1 apresenta apenas um parálogo. A família, segundo o site do Exemplo, não há embasamento, não tem no site do Exemplo. Sobre a árvore filogenética, nós azulmarinhos, nós podemos observar os genes de especiação que têm relação com os ortólogos. Os genes de duplicação representados pelo quadrado vermelho têm relação com os parálogos. O número de genes é 376, o número de nós de especiação é 361, o número de duplicações são 6 e o número de ambíguos também são 6. As proximidades, né, nessa árvore genética significam regiões de proximidade evolutiva. Por exemplo, pode ver a relação entre o BANK1 do gorila e o BANK1 humano. Quadrados sim são regiões de alta condensação de aminoácidos, e dentro dessas regiões, quadrados verde claros apresentam uma mediana conservação, enquanto quadrados verde escuro apresentam alta conservação. Quando não há quadrados cinzas e fitas verde claro, é possível observar regiões de alta conservação. Obrigado. Oi, meu nome é Maria Fernanda Zavadinac, eu fiquei com a parte de regulação e expressão do gene. Eu vou começar pela expressão dele. Ele possui 8 transcritos. Isso quer dizer, o mesmo gene, por meio de splicing alternativo, dá origem a 8 transcritos, que podem dar origem a proteínas ou não. Só 5 transcritos do gene BANK1 dá origem a proteínas, que estão listadas em azul nessa tabela do slide. Esses transcritos possuem flags, que são bandeiras que indicam a confiabilidade dos transcritos. Uma dessas flags é a MANE Select.
que eu vou chamar de main select, que é obtida a partir da seleção de um transcrito entre dois estudos de biotecnologia, que é o Assemble e o NCBI. Eles avaliam independentemente um transcrito que parece ser o mais biologicamente relevante, e quando eles coincidem, são categorizados como main select. Nesse caso, é o transcrito BANK1 201. A bandeira TSL é utilizada para saber quais transcritos têm um bom ou não suporte dentre eles, independente se eles dão origem a proteínas ou não. Os de nível 1 são o BANK1 207 e o BANK1 201. Os que não codificam proteínas não têm nenhuma com TSL1. Já com TSL2, tem os que codificam proteínas, que é o BANK1 206 e o BANK1 203. TSL2 que não codifica proteína é o BANK1 205. Aí tem os TSLs 3, 4 e 5 que estão listados no slide também. O Assemble Canonical, ele é avaliado pelo estudo do Assemble, e a BN-K1 201 é categorizada como transcrição canônica, isso é, a mais conservada, expressa e com a sequência codificadora mais longa. E existem mais duas tags que categorizam os transcritos, são ela a APRIS-P1, que identifica o transcrito que codifica a proteína principal, e o Chain-Code Basic, que identifica o transcrito mais completo. As duas flags são dadas para o transcrito BANK1 201. As isoformas são formas diferentes de uma proteína que pode ser produzida a partir de genes diferentes ou a partir do mesmo gene por splicing alternativo. E a gente vê várias isoformas listadas à direita e suas especialidades nos tecidos listados abaixo. 4 isoformas chamam a atenção por estarem presentes de forma significativa no baço e um pouco menos significativa na tireoide e no intestino delgado. Continuamente, com a expressão das isoformas, é possível avaliar a expressão do gene em diferentes tecidos, como nesse gráfico, que mostra que o gene é mais expresso no baço, no intestino delgado e na tireoide. Já no desenvolvimento fetal, a expressão do gene é ligeiramente diferente, visto que a maior expressão do gene nessa parte do desenvolvimento é na glândula adrenal, principalmente na 20ª semana, e no intestino na 10ª semana. A regulação da expressão gênica é feita pelos microRNAs, e o gene BANK1 é reconhecido por 55 deles. 10 deles têm um target score maior do que 80, isso é, uma alta precisão da regulação do gene. Abaixo tem os 55 microRNAs que regulam esse gene. Esse é um dos microRNAs da tabela anterior, com score de 99, que tem uma alta precisão da regulação do gene. O nome dele é HSA-MIR1305. Ele possui 22 nucleotídeos e reconhece de maneira específica a sequência em azul, que é TTGAAAA. E essas são as referências que eu usei. Meu nome é Maria Fernanda Kuzma e eu vou falar sobre a expressão e a função da proteína. As devidas referências estão localizadas em cada slide. A nomenclatura da proteína codificada pelo gene BANK1 é BANK1, assim como o gene, e é composta por 785 aminoácidos. A BANK1 está presente em linfócitos B e é uma proteína de andaime, que auxilia complexos proteicos. Ela apresenta motivos estruturais de anquirina 1. A função da BANK1 é a mobilização de cálcio intracelular induzida pelo BCR, que é o receptor de células B, e ela promove a fosforilação do receptor de inositol trisfosfato mediado pela proteína tirosina quinase LIN. Aqui a gente pode ver a estrutura tridimensional da proteína, e quanto à estrutura secundária, ela apresenta alfa-hélices, folhas beta e voltas beta, e ela fica localizada na região ao redor do núcleo, junto ao complexo de Golgi. Nessa tabela, a gente vê a expressão da proteína em diferentes tecidos. Ela é expressa principalmente nos gânglios linfáticos, nas tonsilas e no apêndice, que são os órgãos do sistema imune. Também é expressa nos testículos, no baço, no duodeno, no intestino delgado, no cólon, no reto, no rim e na medula óssea. Já aqui a gente pode ver a expressão do RNA nos diferentes tecidos, e ele é mais presente nas tonsilas, nos gânglios linfáticos, no baço, no apêndice e no intestino delgado.
Nessa tabela, a gente vê os contrastes entre a expressão do RNA e da proteína nos tecidos, e eles são relativamente proporcionais. Nota-se somente que a proteína é mais expressa nos tecidos de órgãos masculinos e o RNA é mais expresso nos tecidos do sistema endócrino, do trato gastrointestinal e do sistema respiratório. A patologia relacionada a polimorfismos do gene BANK1 é o lúpus eritematoso sistêmico. Como a proteína atua na sinalização em células de defesa, disfunções na expressão da proteína afetam o sistema imune, e o lúpus é uma doença inflamatória autoimune que afeta diferentes órgãos e tecidos. Esse gráfico mostra a correlação entre a expressão do gene e a taxa de sobrevida após um câncer. Nota-se que dois tipos de câncer renal têm prognósticos diferentes. No câncer cervical e no câncer renal, que é o da direita, o tipo carcinoma renal de células claras, o prognóstico é favorável, ou seja, uma maior expressão das proteínas indica uma taxa de mortalidade menor. Já no câncer renal, tipo cromofobo renal, o prognóstico é desfavorável, ou seja, uma expressão menor de proteína indica uma taxa de mortalidade maior. Oi, meu nome é Luca e eu fiquei responsável pelo polimorfismo do gene BANK1. Primeiramente, nós precisamos definir o que é polimorfismo. Polimorfismos são variações genéticas que podem acontecer tanto em regiões codificantes ou sequências codificadoras do DNA, quanto em regiões não codificantes do DNA. Para uma variante ser considerada polimórfica do tipo comum, é necessário que sua frequência populacional dos variantes das alterações alélicas seja superior a 1%. Por sua vez, se sua frequência for menor que 1%, a variante é considerada do tipo raro. O tipo da mutação, assim como a localização dessa variante no DNA ou o tamanho do segmento afetado e a possibilidade de ter um efeito fenotípico ou não associado a essa variante, não definem o conceito de polimorfismo, já que esse se restringe a essa questão das variantes genéticas que podem acontecer em uma porção do DNA. Aqui, dentro do gene BANK1, foi observado que a variante do tipo missense é a que ocorre com maior predominância. A variante do tipo missense é aquela que ocorre a troca de um aminoácido por outro, sendo do tipo não sinônimo. Por sua vez, ocorrem em segundo lugar variantes do tipo região de splicing e também variações do tipo frameshift, que são aquelas que alteram a sequência de leitura do DNA. Aqui é um gráfico demonstrando que a variante missense é a mais predominante, seguida da variante do tipo de região de splicing e a variante do tipo frameshift. Aqui eu selecionei duas variantes, uma do tipo comum e uma do tipo rara, para a gente debater um pouco mais. A variante do tipo comum selecionada foi a RS3733197, que é uma variante do tipo missense e que vai ocorrer a troca apenas de um nucleotídeo, ou seja, uma do tipo SNP. Nesse caso, a troca da base nitrogenada vai envolver uma guanina ancestral por uma adenina. Nesse caso, a gente vai ter então a troca de um aminoácido alanina da base da proteína codificadora sendo trocado por uma treonina na variante. Aqui nesse caso, a gente observa então que a variante comum se localiza em uma região de proteína codificadora, ou seja, que é uma região exônica do DNA, sendo localizadas no braço longo e nas posições, entre as posições 101.918.080 e 101.918.180. Além disso, é observado em relação à frequência populacional que existe um predomínio dessa variante comum na população europeia, com a variante da base nitrogenada adenina ocorrendo em 35% da base de estudos analisada, sendo que populações do leste asiático também tiveram certa preponderância, também de 25%. Aqui foi observado em inúmeros artigos e estudos alguns fenótipos associados a essa variante comum, sendo quase em todos relacionados a patologias autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso e psoríase em uma população do sul chinesa. Além disso, foi observado o ocorrência de diabetes tipo 1, que é um tipo de diabetes hereditário em populações tunisianas. A variante do tipo raro, por sua vez selecionada, foi a RS3113676, que é uma variante do tipo missense, ou seja, não sinônima também, só que, diferentemente da outra, essa é uma variante do tipo rara, logo sua frequência populacional será inferior a 1%. Nesse caso, a modificação das bases é também do tipo transição, onde, de forma predominantemente, a gente vai ter uma troca de uma citosina por uma timina. Sendo que em alguns casos você pode ter trocas da citosina ancestral por guanina e adeninas, mas a forma mais predominante dessa variante tipo rara é a troca de uma citosina por uma timina, que é um tipo de transição entre bases pirimídicas.
Aqui nós temos a localização no DNA, que acontece também no braço longo em uma região codificadora, ou seja, exônica, do gene BANK1. No entanto, a localização é diferente, sendo localizada nas regiões 102, 043, 840 e 102, 043, 043, 930. Por sua vez, na frequência populacional, como esperado, a população de base do estudo praticamente tem 100% do alelo ancestral, da variante ancestral. No entanto, foi observado casos em população europeia, sendo que, então, nesses casos, tem 1% da variante do tipo timina, que é a variante mais predominante e existente dessa variante rara. Além disso, foi observado casos também no sul asiático, mas de forma muito menos relevante do que os casos de 1% localizados na população europeia. Aqui, em relação aos fenótipos associados a essa variante rara, com a variante rara existem escassez de artigos e publicações relacionadas. No entanto, foi identificado em um artigo de 2009 que a variante está associada a lúpus eritematoso. Igualmente, também a variante do tipo comum, que também foi observado isso. Essa variante está diretamente relacionada, e foi observado em um artigo 2024 recente, por um autor, que essa variante pode estar relacionada a respostas exacerbadas a determinados medicamentos por conta dessa variante comum afetar a produção de certos tipos de receptores de membrana. E, além disso, você pode ter vias de degradação alteradas. No entanto, o principal sistema afetado mesmo nesse artigo de 2024 é o sistema imune, como citado pelo artigo de 2009. Lembrando que a variante ser do tipo rara não indica necessariamente que ela terá um fenótipo mais maléfico ou prejudicial em comparação à variante do tipo comum. Essas foram as referências utilizadas, e é isso que eu tinha para falar sobre polimorfismo do gene BANK1. Muito obrigado. Olá, eu sou Juliana Marques e eu vou falar sobre as técnicas de investigação. Na identificação de um polimorfismo, a técnica utilizada será a PCR-RFLP. Já na quantificação de um transcrito de RNA, a técnica utilizada será a RT-qPCR. Então, falando sobre a identificação de um polimorfismo, utilizando a técnica PCR-RFLP, a primeira etapa será a PCR, em que acontecerá a amplificação de uma região específica do DNA, que nesse caso será a região que contém o polimorfismo. E para isso precisaremos utilizar primers específicos. A segunda etapa é a clivagem por enzimas de restrição. Essas enzimas são proteínas popularmente conhecidas como tesourinhas, e elas vão clivar o DNA reconhecendo uma sequência de nucleotídeos, que nesse caso é uma região que contém o nosso polimorfismo. Depois, essa clivagem será analisada na eletroforese. Então, onde acontecer a clivagem, ou seja, onde aconteceu o polimorfismo, as enzimas de restrição elas vão clivar. Ou seja, na eletroforese será possível a visualização de duas bandas. E onde elas não clivarem, será possível a visualização de uma banda só. A variante do gene BANK1 que a gente escolheu foi a variante comum, essa RS com final 197. Ela, como dito anteriormente, né, pelos meus colegas, ela é uma variante do tipo transição, que acontece em a troca de duas bases púricas, que nesse caso o ancestral tinha a base guanina, e com o polimorfismo ela foi substituída pela adenina. Aqui nessa imagem retirada do exemplo, destacado em azul na parte de baixo, é possível ver a região onde ocorre o polimorfismo. Para seguir com a nossa PCR, precisamos do desenho de primers para a região do alelo trocado. E com o Primer Blast, a gente consegue a visualização do desenho de 10 primers. Mas entre esses 10, como a gente escolhe um? A gente tem que seguir alguns critérios, entre eles o comprimento do fragmento que será amplificado, que deve ter em torno de 500 pares de bases, a temperatura ideal para o anelamento de primers, que ela é diretamente proporcional à quantidade de citosina e guanina. Então, quanto mais citosina e guanina tiver, maior será a temperatura. O ideal é que tenha pouco dessas bases, né? O terceiro critério é a presença do nucleotídeo do polimorfismo no par de primers. E como é justamente isso que a gente quer identificar, né? Esse acaba sendo o critério mais relevante. Então aqui estão as descrições dos 10 par de primers que eu mostrei para vocês.
Dentre eles, seguindo os critérios que eu mencionei, o mais adequado é o Par de Primer 1, que eu copiei ele daquela tabelinha e colei aqui maior para a gente conseguir visualizar certinho. E o tamanho, eu falei que deveria ser em torno de 500 pares de bases. Esse aqui tem 239, né, como mostra na imagem do Primer Blast. E apesar do tamanho dele não ser ideal, foi que as condições de anelamento eram mais propícias. Então a gente acabou escolhendo ele mesmo. O Forward Primer, ele deve acontecer antes da região do nosso polimorfismo. Ele está destacado aqui em azul. E o Reverse Primer, a gente tem que passar ele para a forma direta para achar ele. E ele deve acontecer depois do nosso polimorfismo. E ele está destacado aqui em laranja. Então a gente comprova que todos os critérios são seguidos. Mas, como que a gente vai comprovar, finalmente, se o par do Primer 1 é adequado, né? Colocando ele aqui no SC em sílico, a gente consegue visualizar que ele acontece no cromossomo 4, nessa região especificada aqui. E cruzando os dados com o example, a gente consegue identificar também em azul aqui, que eu destaquei para vocês, que acontece no cromossomo 4, também nessa região. Então, o nosso par de primers vai funcionar. Aí a gente precisa das enzimas de restrição específicas. E usando o site Restriction Mapper, né, colocando os dados lá, a gente conseguiu encontrar apenas uma enzima capaz de identificar o nosso polimorfismo, que é a BST-E2. Mas, apesar dela identificar, ela não cliva exatamente onde a gente gostaria, né? Que é nessa região que eu destaquei aqui em azul para vocês. Ela não vai clivar nessa região. Então, a PCR-RFLP, no caso do nosso gene, ela é inviável, né? Porque ela não vai clivar numa região adequada. Então, se essa PCR fosse desenvolvida na realidade, a PCR com maior efetivação seria consequenciamento do trecho mutante. Aí daria certo. Mas, para seguir com a nossa explicação, vamos criar uma situação hipotética onde a enzima de restrição que eu falei, ela clive sim na região adequada. Então, na eletroforese, seria possível a visualização de duas bandas mais leves onde acontece o polimorfismo. Então, essa enzima clivaria ali nessa região. E aonde seria possível a visualização de uma banda só mais pesada, significa que a enzima de restrição não reconheceu o polimorfismo e não clivou. Então, falando agora sobre a quantificação de um transcrito de RNA, utilizando a técnica RT-qPCR, a gente escolheu o transcrito, esse ENS, com o final 3.9 do BANK1, que é o nosso gene, né? Aqui embaixo está uma imagem dele retirada do example. E aqui destacado em azul o NM dele, que é a sua especificação. Para seguir com a nossa PCR, a gente precisa de sondas, né? Kits de sondas. E para isso a gente foi na Thermo Fisher, que é uma empresa que produz elas, e encontrou essa sonda aqui. E aqui embaixo está a localização da sonda no nosso gene. Mas aí a gente precisa identificar se esse kit de sonda é compatível com o transcrito. E aqui na Thermo Fisher, a gente cruza os dados com o nosso NM que a gente teve, que é a especificação que eu falei, ver se os dados batem certinho. E realmente deu certo. Apesar do nosso NM ter o dígito final .5, aqui na Thermo Fisher ele aparece como .4. Mas esse .4 só quer dizer que ele ainda não teve uma atualização, né? Porque o site National, ele faz várias pesquisas o tempo todo, então ele é bem mais atualizado. Mas isso não significa que a nossa sonda não é compatível, ela é sim. Então, como que a gente faz a RT-qPCR com o uso dessa sonda? Primeiro, a gente vai obter um DNA complementar através da ação da transcriptase reversa no nosso transcrito. Então, assim, a gente vai pegar o RNA mensageiro do transcrito e transformar ele em um DNA complementar, utilizando a transcriptase reversa. Depois, acontecerá a desnaturação do DNA cíclico, seguido do anelamento, em que colocamos primers e a sonda.
Essa sonda possui em uma das suas extremidades, destacado aqui em vermelho, um reporter, que emite fluorescência, e um quencher, destacado em azul na outra extremidade, que inibe essa fluorescência. Aí, com a efetuação da polimerização, a Taq polimerase, quando ela inicia esse processo, ela quebra a sonda, né, mostrado aqui na imagem de baixo. E quando ela quebra, o reporter continua emitindo fluorescência, mas o quencher não inibe mais. Então, essa fluorescência, ela é automaticamente emitida, né? E aqui embaixo, no gráfico, a gente consegue quantificar essa fluorescência, o qual relaciona o ciclo com a emissão da fluorescência. E é isso. Olá, eu sou o Gabriel. Eu vou falar sobre um artigo de título BANK1 é um fator de risco genético para esclerose sistêmica cutânea difusa e tem efeitos aditivos com RF5 e STAT4. Logo abaixo, algumas referências do artigo. O que é DCSSC? A esclerose sistêmica cutânea difusa, essa sigla, é um subtipo de esclerose sistêmica caracterizado por fibrose da pele do tronco e acral, com uma incidência precoce e significativa de envolvimento difuso. Qual que é o objetivo do artigo? Determinar quais variantes funcionais do BANK1, no caso RS 3733197 e RS 105 16487, são associadas com a doença em duas populações europeias caucasianas. Agora falando um pouco sobre o BANK1. A proteína codificada por esse gene, o BANK1, é uma proteína de estrutura específica de células B que funciona na mobilização de cálcio induzida pelo receptor de células B a partir de estoques intracelulares. Agora, falar um pouquinho sobre o interferon, né? No caso, IRF5 é um tipo de interferon. O interferon é uma proteína produzida pelos leucócitos e fibroblastos para interferir na replicação de fungos, vírus, bactérias e células de tumores e estimular a atividade de defesa de outras células. Agora, mais especificamente sobre IRF5. Este gene codifica um membro da família do fator regulador de interferon, um grupo de fatores de transcrição com diversas funções, incluindo ativação do interferon mediada por vírus e modulação do crescimento celular, diferenciação, apoptose e atividade do sistema imunológico. Agora sobre o STAT4. Essa proteína é essencial para mediar respostas a IL-12 em linfócitos e regular a diferenciação de células T auxiliares. O método do artigo, do estudo, né? Os polimorfismos de nucleotídeo único BANK1 foram genotipados em uma população total de 2.432 indivíduos. O grupo francês, são dois grupos, no caso um grupo francês e um grupo alemão, né? O grupo francês constituiu 864 pacientes com SSC e 955 controles, anteriormente genotipados para RF5-RS 2004-640 e STAT4 RS 757-4865. O grupo alemão constituiu 421 pacientes com SSC e 132 controles. Foi realizado um longo estudo caso-controle com esses indivíduos que incluíam essas duas populações caucasianas. Além disso, foi levado em consideração a extensão de pele que a doença afetou os avaliados. Os dois grupos controles consistiam em pessoas saudáveis que tinham a mesma etnicidade dos pacientes com a doença. Aqui algumas características dos dois grupos, né? No caso, primeiramente, algumas características do grupo francês, que consistia em 864 pessoas. Aqui algumas características do grupo germânico, do grupo alemão, mais especificamente, listadas no slide. Agora falando um pouco ainda sobre o método, sobre a genotipagem. Entre os 3 polimorfismos de nucleotídeo único associados ao LS, reportados para o BANK1, selecionamos a substituição funcional não sinônima RS 105-16437, que está em forte desequilíbrio de ligação com RS 172-66594 e RS 37-3397, que é uma substituição não sinônima localizada em outro bloco de desequilíbrio de ligação do BANK1. Os dois SNPs foram genotipados utilizando um sistema competitivo de reação em cadeia da polimerase específica paralelos.
O SNP-IRF5 2004-640 e o SNP-STAT4-RS-7574865 foram previamente genotipados para os mesmos indivíduos do grupo francês. A completude média do genótipo para ambos os SNPs do BANC1, RS-378397 e RS-356487, foi de 98% para a amostra de pacientes com esclerose sistêmica e controles. A precisão foi maior que 99%, de acordo com a genotipagem duplicada de 10% de todas as amostras utilizando o método de discriminação de alelos no ensaio de genotipagem SNP-TECMEN. Aqui falando sobre os resultados. O artigo fala sobre a associação das variantes do gene BANC1 com a forma difusa da esclerose sistêmica cutânea. Ele mostra que duas variantes raras têm uma associação protetora para DCSC, com odds ratio de 0,67 e 0,73, respectivamente, o que significa que essas variantes raras são menos comuns entre os pacientes. A análise do plot mostrou que o plot pode é protetor, enquanto o GC é um fator de risco. Além disso, comparando diferentes formas da doença, foram observadas diferenças significativas. As variantes de risco de BANC1 e RF5-STAT4, quando combinadas, aumentam o risco de DCSC em 1,43 vezes. Isso indica uma interação complexa entre os genes para desenvolvimento da doença. Aqui, algumas descobertas na população caucasiana do estudo, francesa, né? Na parte francesa do estudo, um dos subgrupos. Aqui, algumas descobertas no subgrupo germânico. Aqui algumas descobertas em comum nos dois subgrupos, né? No caso, o subgrupo germânico e o francês. Aqui a discussão. Este estudo é o primeiro a examinar o possível papel das variantes do BANC1 que anteriormente foram associadas à SLE, na suscetibilidade genética a SSC, usando uma população muito grande de caucasianos europeus. Mostramos uma associação entre SSC e os polimorfismos funcionais RS-105-16487 e RS-373397 do BANC1. Além disso, apresentamos evidências de um forte efeito aditivo entre esses SNPs do BANC1 e um anelo de risco no IRF5 e um anelo de risco no STAT4, que já foram anteriormente associados à SSC. Juntas, essas evidências mostram que o BANC1 é um gene de suscetibilidade para essa doença complexa. Agora aqui falando sobre a conclusão. A conclusão do artigo afirma que os pesquisadores identificaram o gene BANC1 como um novo fator genético que pode aumentar a suscetibilidade à esclerose sistêmica, uma doença autoimune crônica. Além disso, eles descobriram que os genes BANC1 e RF5 e STAT4 não agem isoladamente, mas sim de forma aditiva, ou seja, o risco de desenvolver a doença aumenta conforme a presença dessas variantes genéticas, com cada um desses genes contribuindo de maneira somada para o risco total. Um efeito aditivo significa que, se você tem variantes de risco em vários genes, o risco total de desenvolver a doença aumenta mais do que se você tivesse apenas uma variante de risco, ou seja, a combinação desses três genes, BANC1 e RF5 e STAT4, parece ter um impacto maior do que cada gene sozinho. Aqui são as referências utilizadas. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Meu nome é Giovana e eu vou gravar o artigo 2 no nosso webinar. Bom, o artigo vai ter como título BANC1 regula a produção de IgG em um modelo de lúpus, controlando a ativação de STAT1 dependente de TLS7. Bom, os autores que fizeram parte desse artigo são os 5 citados ali em cima, e o artigo foi publicado no dia 26 de maio de 2016. Ele teve contribuição de pesquisadores vinculados a 3 instituições de renome, o Programa de Pesquisa Médica de Oklahoma, o Departamento de Genômica Médica da Pfizer, na Universidade de Granada, e o Instituto Karolinska, na Suécia. Logo na introdução, ele vai me falar que o lúpus eritematoso sistêmico, mais conhecido como LES, é uma doença autoimune complexa e que vai se caracterizar por ter uma resposta imunológica desregulada. E também vai me falar que as células B e a sinalização por receptor da TRL7 vai ter um papel fundamental para promover a produção de autoanticorpos e a inflamação. O BANC1, que é o gene que a gente está estudando, ele vai ser lido, transcrito, traduzido, e uma proteína adaptadora que vai regular vias imunológicas críticas, como as relacionadas ao STAT1 e ao E6, sendo essas duas moléculas envolvidas também na inflamação e na autoimunidade.
O objetivo desse estudo vai ser investigar como a ausência dessa proteína adaptadora vai afetar a sinalização do TRL7, a produção de autoanticorpos e a inflamação. Bom, para fazer esses estudos, eles utilizaram 3 tipos de camundongos. O camundongo BANQ1-KO, que vai ser um modelo em que o BANQ1 foi deletado. O tipo B6SLE1YAA, que é um modelo transgênico predisposto ao lúpus. E esse modelo transgênico vai ter 2 tipos, o mais/mais e o menos/menos. No mais/mais, o gene vai estar funcional. No menos/menos, o gene vai ser deletado. Eles usaram também camundongos selvagens para ser um controle do experimento, pois são camundongos saudáveis que vão dar os parâmetros de comparação de que as alterações imunológicas são mesmo do modelo da lúpus. Bom, eu vou usar também citometria de fluxo, que vai ser uma técnica que vai analisar células imunológicas B e T em amostras de baço e da medula óssea. Eu vou fazer também marcadores com fluorescentes, que vão se ligar às proteínas específicas, como a B220 em células B, e o CD4 e CD8, que vão estar relacionadas com as células T. Eu vou usar citômetro e flow de Joule também, para identificar subpopulações de células e medir a sua ativação, o que vai ser crucial para eu entender a resposta imunológica da lúpus. Bom, também vou ter medições imunológicas e bioquímicas. A ELISA, que vai medir os anticorpos e mediadores anti-inflamatórios, para monitorar a gravidade da resposta autoimune. Eu também vou analisar a função renal, através do nível BUN, porque o lúpus vai afetar a função renal. Eu também vou curar os rins e vou examinar as lesões glomerulares, porque vai ser muito comum na lúpus. E eu também vou isolar células B para estudar como o BANQ1 influencia na sua ativação. Bom, eu vou usar 2 medidores muito importantes para genes. Eu vou usar o QRT-PCR, que eu vou medir os níveis de RNA de genes importantes na resposta imunológica, como o STAT1 e o IRF7, que vai me revelar se os genes estão mais ou menos ativos nos camundongos usados. E eu vou usar o Western blot, que vai ser usado para estudar a proteína na célula B, verificar vias imunológicas específicas, como as ativadas por BANQ1. E ele vai me falar que os resultados, mesmo pequenos, como 0,05, vão ser considerados significativos, porque esses considerados vão me dar um efeito observado que não é por acaso, vai me dizer que o que provavelmente vai ser causado pela presença ou ausência do BANQ1. Bom, agora eu vou explicar os gráficos e os resultados obtidos por eles, e vale ressaltar que a gente vai usar sempre o camundongo transgênico, e eu vou usar o mais/mais e o menos/menos. Mas aqui, para eu explicar para vocês, eu sempre vou avaliar o menos/menos, que é o com a ausência do BANQ. Então, toda vez que eu estiver falando de que reduziu algum nível, é porque eu estou analisando o menos/menos, que é o que está com o gene deletado, para o BANQ1. Então, vamos começar com o gráfico A. O gráfico A, ele vai me dizer que a ausência do BANQ1 não vai influenciar diretamente na taxa de sobrevivência dos camundongos. Já no gráfico B, vai ter uma redução significativa nos níveis dos anticorpos anti-DS e DNA, que são marcadores da autoimunidade. Já o gráfico C vai me avaliar o IgG, o IgG2C e o IgM, que são anticorpos da resposta imunológica. Ali eu vou analisar que no camundongo com gene deletado, eu vou ter uma redução significativa do IgG e o IgG2C. Já no IgM, vai permanecer inalterado na ausência ou na presença do BANQ1, o que vai me dizer que o BANQ1 não vai estar relacionado com a imunidade inicial. Já no gráfico D, vai mostrar o IL-6, que vai ser um medidor inflamatório, que também vai ser reduzido na ausência do BANQ1, na deleção do BANQ1. E no gráfico D, vai ver redução significativa do BAFF. O BAFF é um essencial para a sobrevivência da célula B. Já nesses outros gráficos, eu vou analisar que no gráfico A, o TLR7, que é o gene relacionado à resposta imune inata, está reduzido em camundongos que estão com o BANQ deletado, após o estímulo com R837. Já no gráfico 2, vai reduzir genes interferons do tipo 1,
No gráfico C, eu vou analisar também a redução de sinalização dos interferons. No gráfico D, a ausência de Bank vai reduzir a fosforilação do gene da STAT1, o que vai me revelar que a fosforilação vai ser essencial para a ativação das vias e do interferons. E no gráfico E, a ativação do STAT1 em respostas ao IFN-alfa também é reduzida no GeoBank quando ele está deletado. Já nesses últimos 4 gráficos que nós vamos analisar, eu vou ver que no gráfico A, ele mediu o gene IL, que ele é ativo em células medidas pelo RNA. Então, ele vai me dizer como que o IL é ativo, a partir, como é a ativação do IL, que é o gene para a resposta inflamatória. Então, ali a gente vê que ele vai reduzir a ativação do gene WIL. Quando o Bank está deletado, vai reduzir a ativação do gene WIL. Já na B, eu vou analisar a proteína que vai ser transcrita a partir do gene WIL. Então, o WIL6, quando o Bank está deletado na célula, ele também vai ser reduzido. Então, o WIL, a proteína WIL6, que vai desencadear a resposta inflamatória, vai estar reduzida no camundongo que está com o gene BANK1 deletado, que significa que o BANK1 está diretamente relacionado à ativação do gene WIL6 e também à produção da proteína WIL6. Já no C, eu vou continuar avaliando o IgG2C e eu vou notar que no menos/menos vai produzir menos anticorpos. E no D, eu vou analisar o AICDA. Esse AICDA é uma atividade do gene que é importantíssima para a hipermutação somática. Essa hipermutação somática é o quê? É um processo que melhora a qualidade e especificidade dos anticorpos. Então, ele vai ser muito importante no lúpus. Então, dá para perceber ali que no menos/menos também vai reduzir essa hipermutação somática. Bom, já na discussão, eu posso avaliar que a sobrevivência não foi alterada com a deleção do Bank. O IgG vai ser reduzido. O WIL6 e o BAF também vão ser reduzidos. Então, eu posso dizer que a deleção do WIL6, a deleção do Bank1 vai me causar menos produção de anticorpos, vai reduzir a minha capacidade de resposta inflamatória e vai reduzir o BAF, que é essencial para a sobrevivência da célula B. Vou continuar avaliando o WIL6, o IgG2C, o AICDA e as citocinas em resposta. Bom, como eu analisei ali no gráfico, o WIL6 realmente vai reduzir na deleção do Bank, vai reduzir a resposta da inflamação. O IgG2C é uma variação, né? Então, que vai produzir menos anticorpos, realmente. O AICDA, como eu já tinha falado, é a hipermutação somática, que é a capacidade da célula de melhorar a qualidade e a especificidade dos anticorpos. E os sinalizadores do TRL6 também vão ser reduzidos. Ali eu continuo falando, né, que o STAT1, os interferons, todas as moléculas que eu analisei ali nos gráficos, na ausência do Bank1, elas vão ser reduzidas. Tem uma parte lá do artigo, bem no final da discussão, que ele vai me falar das perspectivas futuras. E ele vai falar que os investigadores, os estudiosos, vão querer dizer que o próximo passo para continuar o estudo seria investigar quais proteínas estão interagindo diretamente com o Bank na sinalização do TLR7. E que esse conhecimento das proteínas que estão interagindo seria muito importante, porque poderia levar ao desenvolvimento de novos alelos terapêuticos para o tratamento da LES, que vai modular uma resposta imunológica mais específica, melhor. A conclusão seria que o Bank1 é um amplificador da resposta imunológica e adaptativa. Sua ausência diminui a inflamação, que está relacionado ao IL6, a produção de anticorpos, que está relacionado ao IgG2C, e a ativação de vias interferon do tipo 1, sugerindo que pode ser um alvo terapêutico para controlar doenças autoimunes e relacionados com a lúpus, como a lúpus. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o artigo 2. E essas são as referências usadas como base para o artigo e para essa apresentação. Espero que tenham gostado e até mais. Olá, nós vamos apresentar agora o banner do gene BANK1.
Vou falar sobre a estrutura do gene. O seu nome oficial é B-cell Scaffold Protein with Uncare Repeats 1, abreviado BANK1. O seu número HOMIN é 610292, e a função do gene BANK1 é na atuação da expressão específica em células B do sistema imune, de proteínas scaffold, ou seja, que sinaliza outras estruturas proteicas em forma de cadeia, a partir de fosforilação de 1,5,5-trisfosfato de inositol. Algumas falhas na expressão desse gene podem acarretar algumas doenças autoimunes. As coordenadas cromossômicas desse gene são sentido direto e a sua localização cromossômica é o 4q24. Eu vou falar da regulação da expressão do gene. Ele é regulado por 55 microRNAs e 10 deles têm um target score de 80 ou mais. Isso é, ele é bem regulado por esses microRNAs. É bem complexa, mas ele é bem regulado. E a expressão dele é mais predominante no baço, na tireoide e no intestino delgado. Eu vou falar sobre a expressão e a função da proteína. A proteína é codificada pelo gene BANK1, leva o mesmo nome do gene, BANK1, e é uma proteína de andaime que está presente em linfócitos B e apresenta repetições de anquirina 1. Ela atua na regulação da resposta imune a partir da sinalização celular por meio da mobilização de cálcio. A proteína é expressa principalmente nos gânglios linfáticos, nas tonsilas e no apêndice, que são os órgãos do sistema imune. Ela também é expressa nos testículos, no baço, no duodeno, no intestino delgado, no cólon, no reto, no rim e na medula óssea. Eu vou falar sobre o polimorfismo do gene. Então, as variantes polimórficas predominantes do gene são do tipo missense, do tipo variação para a região do splicing. A variante comum selecionada foi a RS373397, que é um tipo SNP e variação não sinônima, onde ocorre a transição de uma base guanina para uma ancestral para uma adenina, e ocorre predomínio na população europeia e uma frequência populacional geral de 45%, e tiveram patologias autoimunes associadas, como lúpus eritematoso e artrite reumatoide. A variante rara, por sua vez, foi a RS311367, que é uma tipo SNP, variação tipo missense, onde ocorre a troca de uma base ancestral citosina por uma timina, e a frequência populacional geral é inferior a 0,2%, destaque para a população europeia com 1% da variante, e fenótipos associados foram lúpus eritematoso e resposta exacerbada a determinados tipos de fármacos. Eu vou falar sobre as técnicas de investigação. Então, para identificação de um polimorfismo, a gente vai utilizar a técnica RF-LP, e nela consiste a realização da PCR, que é uma amplificação de um trecho específico de DNA, seguida por uma clivagem de enzimas de restrição e depois análise na eletroforese. No caso do nosso gene, né, do nosso polimorfismo de variante comum, a gente não encontrou uma enzima capaz de clivar numa região específica para identificar o polimorfismo. Então, seria necessário uma PCR com sequenciamento. Aí, na quantificação de um transcrito de RNA, ela é sim viável, pois no site Thermo Fisher a gente encontrou um kit de sonda que é capaz de identificar esse transcrito. E nele ocorrerá a formação de um DNA complementar através de uma fita de RNA mensageiro feita através da transcriptase reversa. O meu artigo, o título dele é BANK1 é um fator de risco genético para esclerose sistêmica difusa e tem efeito aditivo com o gene RF5 e o gene STAT4. O conteúdo do meu artigo é que os pesquisadores identificaram o gene BANK1 como um novo fator genético que pode aumentar a susceptibilidade à esclerose sistêmica, uma doença autoimune crônica. Além disso, eles descobriram que os genes BANK1 e RF5 e STAT4 não agem isoladamente, mas sim de forma aditiva. E uma foto da condição. Bom, e eu vou finalizar falando do artigo 2, que tem como título que o BANK1 regula a produção de IgG em um modelo de lúpus controlando a ativação de STAT1 dependente do TLR7.
Bom, a gente vai perceber que nesse estudo, o BANC1 vai ser um amplificador da resposta inflamatória adaptativa. A gente percebe que no gráfico A, ele vai analisar a ativação do gene IL-6, que é responsável pela inflamação, então ele vai analisar a ativação do RNA mensageiro, e no camundongo, com a ausência do BANC1, vai ter menor ativação do gene IL-6. Já no gráfico B, ele vai analisar a proteína, transcrita e traduzida a partir do IL-6. Então, a gente percebe que a resposta inflamatória na ausência do BANC1 vai estar diminuída. A produção de anticorpos também vai estar diminuída por causa do IgG2C. E o AICDA é uma molécula que faz a melhora na qualidade e especificidade dos anticorpos. Então, a gente percebe que na ausência do BANC6, também ela vai estar reduzida. Então, todos esses gráficos vão revelar que vai ter, sim, uma amplificação da resposta inflamatória adaptativa na presença do BANC6. Essa foi a apresentação do nosso banner. Espero que todo mundo tenha gostado.